Olá, como você está? Meu nome é Danilo Poleza Kokzik, eu sou perito contador desde 2015 e venho mais uma vez aqui no canal do Carreira em Cálculo para conversar contigo um pouquinho mais sobre o mundo da perícia. E o assunto de hoje é um assunto bem interessante. Eu quero te explicar o porquê, eu quero te dar 7 motivos, 7 razões do porquê que você deve fazer ou porquê que seria bom você fazer um curso de formação de peritos. E o meu objetivo é basicamente que você entenda se faz sentido para você fazer um curso de formação de peritos, investir num curso desse, ou então você não faz. É com boas informações que a gente consegue tomar boas decisões. Para quem acompanha aqui o canal do Carreira em Cálculo no YouTube há bastante tempo, ou então para quem me acompanha lá no Instagram, onde eu converso um pouquinho mais sobre o dia a dia do escritório de perícia, sempre vê eu falando que para você ser perito você precisa estudar. Até porque o que o perito vende é conhecimento e você só tem conhecimento se você estudar. Muita gente por aí fala, não, basta você ter registro no conselho de classe para você ser perito, basta isso, basta aquilo, é muito simples, mas na verdade, para você ser um perito, ou melhor, para você ser um bom perito, você precisa sempre estudar, sempre se aperfeiçoar para poder ter conhecimento para vender. Isso não quer dizer que é difícil ser perito, nossa, que é uma tarefa impossível. Eu mesmo comecei na perícia do zero, sem conhecer ninguém, fui correr atrás, estudar e entender o funcionamento da perícia. Enfim, para você ser perito, você tem que estudar. E eu gosto de separar esse estudo em duas fases, em duas formas. Que é, você precisa estudar a perícia em si, precisa entender como funciona o mundo da perícia, como que é as etapas do trabalho, o que a lei fala sobre o perito, como você vai entregar o trabalho, como você vai apresentar uma proposta de honorários, como funcionam as possibilidades de mercado, possibilidades de atuação, enfim, tantas outras coisas que vão facilitar a sua vida na perícia. Como também você tem que estudar aquele tema específico que você vai vender, né? Aquele tema específico da perícia. Então, por exemplo, você é contador, você é economista, você é administrador de empresas. Você quer trabalhar com a perícia financeira. Você, além de entender o funcionamento da perícia, que é comum para todas as áreas, você tem que estudar matemática financeira, análise de contratos bancários e questões relacionadas à perícia financeira. Ah, não, eu quero ser perito trabalhista. Você tem que estudar questões relacionadas à legislação trabalhista, a cálculos trabalhistas, para que você tenha conhecimento da área trabalhista para vender. Ah, eu sou engenheiro, quero trabalhar com obras, quero fazer análise pericial de obras e construções. Você tem que entender o funcionamento da perícia e tem que entender sobre como analisar uma obra, como analisar as fissuras, como analisar várias questões relacionadas que você vai precisar no desenvolvimento do trabalho de um perito. Enfim, todas as áreas, independente de qual for, é contabilidade, é economia, é engenharia, é medicina, é psicologia, é biologia, enfim, todas as áreas precisam estudar o funcionamento da perícia, o que a lei brasileira fala sobre a perícia, então uma área comum a todas as áreas, e precisa estudar uma área específica, precisa ter o conhecimento técnico que for vender. E é exatamente por isso que nesse vídeo aqui eu quero te contar 7 motivos para você participar, para você estudar, para você fazer uma formação de peritos. Esse curso para você desenvolver esse entendimento do funcionamento da perícia e conseguir entender se a perícia faz sentido para a sua vida. Se de fato a perícia vai agregar na sua vida, vai agregar na sua renda, se vale a pena você investir nessa área. E o primeiro ponto que eu quero abordar nesse vídeo é: você fazendo um curso de formação de peritos, você vai conseguir entender o mercado da perícia. Você vai conseguir cortar caminho com isso. Você vai conseguir entender como funciona esse mundo mesmo, né? Então é o básico. Você vai entender o que a lei fala, como você se manifesta, o que você vai fazer. Você vai entender como funciona as suas manifestações com o cliente, aonde você vai abordar, onde você vai conseguir conquistar clientes, qual que é a melhor forma de atuação para você como perito. Será que é ser perito do juízo? Será que é ser perito assistente? Qual que é a vantagem de cada um? Qual se encaixa melhor com a sua agenda? Será que vale a pena você atuar como perito de forma full-time, profissional mesmo? Ou vale a pena você agregar esse serviço no escritório que você já tem? Ou então agregar a renda que você já tem? Tudo isso você consegue entender fazendo um curso de formação de peritos, identificando como funciona de fato a profissão, quais são as oportunidades, quais são as dificuldades e entender como você consegue encaixar na sua vida. Ou seja, é um investimento que você faz para economizar muito tempo e também dinheiros perdidos em outras coisas para você definir a melhor forma de atuação e perícia para a sua vida. O segundo motivo é estudar as regras do jogo. E o que é estudar as regras do jogo?
Bom, quando a gente fala em perícia, a gente fala muitas vezes em trabalhos judiciais, em trabalhos que envolvem o judiciário. É verdade que existem perícias, existem trabalhos que não vão envolver o judiciário, que são as perícias extrajudiciais, mas ainda assim elas vão ter regras, vão ter formas de atuação muito semelhantes à perícia judicial. Então, quando a gente vai fazer um curso de formação de peritos, a gente consegue entender quais são as regras do jogo, o que a lei fala sobre o perito, qual que é a forma que o perito vai precisar se formar, qual que é a próxima etapa do trabalho e todas essas questões relacionadas com o funcionamento da perícia. Então, por exemplo, você é contratado por um advogado, ou então é contratado por um juiz para fazer um trabalho. Você precisa saber como você vai se portar? O que você vai fazer primeiro? Bom, eu vou fazer um planejamento de perícia, eu vou apresentar uma proposta de honorários. Como que eu vou fazer essa proposta de honorários? Quais são as perguntas que podem fazer? Como eu sei se eu posso aceitar aquele trabalho ou não? Tudo isso você consegue entender entendendo as regras do jogo, entendendo qual vai ser a próxima etapa e estudando uma formação de peritos. E o terceiro ponto, a terceira vantagem de você participar de uma formação de peritos específica, não uma formação geral de peritos, mas estudar especificamente essa questão do início da perícia, é você conseguir cortar caminho, é você economizar tempo da sua vida. Só que aqui tem uma pegadinha. Quando você for fazer um curso de formação de peritos, você tem que tomar cuidado com quem é o professor. E até tem um vídeo aqui no canal que eu falo um pouquinho sobre isso, sobre professores e cursos, como você identificar quem é um bom professor e quem não é. Por quê? Porque quando você faz um curso de formação, desses cursos livres que a gente tem na internet, você está comprando além daquela informação, você está comprando a experiência daquele profissional. Então, do que adianta você pagar, fazer um curso de formação de peritos com alguém que não conhece a perícia, com alguém que nunca atuou na perícia, ou então atuou pouquíssimas vezes e só quer te vender uma informação que talvez não vai ser tão relevante na sua vida, ou então não vai ser tão completa como poderia ser. Então, quando você compra um curso de formação de peritos, de um professor experiente, um professor que tem vivência na perícia de algum período, é interessante que você vai comprar esses anos de experiência. Então esse professor vai te dar dicas, vai contar o que deu certo, o que não deu certo, o que você deve fazer. Isso te ajuda a caminhar e conseguir direcionar a tua carreira. Eu mesmo, quando eu comecei na perícia, eu não tive acesso a um curso de formação de peritos e eu vejo como isso atrasou bastante o meu desenvolvimento. Como isso, talvez se eu tivesse um pouco mais de conhecimento, se eu entendesse um pouco melhor o funcionamento da perícia, eu teria avançado muito mais rápido. Porque alguns erros que eu cometi lá atrás, eu não teria cometido. Porque alguém que já passou por aqueles erros me diria, olha, esse caminho aqui vai ser mais penoso, vai ser mais difícil. Se você for por outro, se você fizer uma proposta de honorários diferentes para esses tipos de processo, aceitar esses trabalhos, rejeitar esses aqui, vai ser muito mais fácil de você se desenvolver. Ou seja, você comprando um curso de formação de peritos de alguém experiente, você vai sim cortar caminho, você vai sim conseguir avançar na sua carreira, não cometendo erros que às vezes aquele professor já cometeu. E o quarto motivo para você fazer um curso de formação de peritos é você ter modelos de laudos e manifestações. E olha, eu vou contar para vocês que eu tenho uma cabeça assim de que o perito é o profissional que tem que saber fazer as coisas, ele não deve viver só de modelos. Mas, principalmente quando você vai começar e você não sabe por onde começar, você não sabe como vai acontecer, o que vai ser o próximo passo, como se manifestar, é legal você ter modelos de profissionais que já passaram por aquilo, que já trabalharam com perícia e vão te falar, olha, quando você for fazer uma manifestação no processo, a estrutura é essa. E nós aqui no Carreira em Cálculo incentivamos você a ter esses modelos. Nas aulas nós ensinamos a fazer cada manifestação, nós mostramos a estrutura, nós disponibilizamos todos os arquivos que são feitos para você ter esse modelo, mas você sempre será incentivado a aperfeiçoar, a deixar as suas manifestações com a sua cara, com a sua identidade visual. Mas quando você não tem um modelo de laudo, um modelo de manifestação, um modelo de proposta de honorários, você pode acabar ficando inseguro, pode acabar perdendo tempo para tentar se manifestar da maneira correta. E eu vou contar para vocês que teve uma vez que eu fiz uma proposta de honorários, uma vara civil, que meus honorários foram diminuídos porque eu não respeitei um padrão para a justiça de honorários. Ou seja, quando eu fiz essa proposta de honorários, a forma que eu demonstrei meus honorários, o juiz falou, olha, eu acho que não está bem demonstrado dessa forma, então não me convenceu esse valor, eu vou reduzir para tanto. Você aceita ou não aceita? Eu aceitei que ainda era um valor bom, estava condizente com aquilo que eu queria, mas assim, eu acabei perdendo algum valor de honorários porque não tinha um modelo, não tinha alguém que me falasse, olha,
na justiça, se você apresentar dessa forma aqui, fica claro e eles vão entender o motivo de você cobrar os seus honorários. Enfim, é bacana a gente ter um modelo, é bacana a gente ter de onde partir para a gente começar a organizar os nossos modelos particulares e a nossa forma de atuação dentro da perícia. E o quinto motivo para você participar de uma formação de peritos é uma formação de peritos te ajuda a conquistar e também te ajuda a manter clientes. Porque da mesma forma que eu falei anteriormente, essa experiência do professor, o professor que já passou por nomeações judiciais, já atuou como assistente técnico e sabe te falar como funciona de fato a vida do perito, ele vai te ajudar a saber atender seu cliente, a saber conversar com seu cliente, a entendendo todo o ciclo da perícia, entender o funcionamento do processo, as regras do jogo, como a gente já falou, a saber conversar com o teu cliente e passar segurança para ele. Porque a realidade é, não basta apenas você ter lá o conhecimento técnico, que é aquela segunda fase de formação no perito, se você não souber conversar com o cliente. Então, se o advogado for te contratar e você não souber qual é a próxima etapa do trabalho, não souber conversar com ele sobre o funcionamento da perícia, ele não vai ter segurança em te contratar. Ele vai ter medo, vai falar, será que esse cara tem conhecimento técnico? Ele nem sabe muito bem como funciona uma perícia? E aí você pode acabar perdendo um cliente. Então é interessante você entender o funcionamento da perícia em si para você conseguir conversar com seus clientes, solucionar problemas muitas vezes dos seus clientes e conseguir construir uma agenda cheia de clientes. E até vou contar para vocês bem rapidinho que recentemente eu tive aqui um caso em que eu fiz uma liquidação de sentença, um cálculo de decisão judicial e que eu vi que o cliente ainda estava em prazo de recorrer. Com isso, eu identifiquei algumas questões que seriam positivas para ele e já indiquei para o advogado dizendo, olha, se você recorrer nessas questões aqui, você vai conseguir ter sucesso, vai reduzir aqui o valor que você tem que pagar em tanto e tal, e aí eu consegui agregar valor nesse cliente. Esse é um caso que eu estou contando lá no Instagram sobre o que aconteceu. E o sexto motivo para você fazer um curso de formação de peritos é ter um bom direcionamento de carreira. É um pouquinho do que eu falei ali no começo. Quando você estuda a perícia, você entende esse mundo da perícia por completo, você consegue analisar o que vai se encaixar na sua vida. Então você vai fazer um investimento para cortar um caminho e falar, tá, eu tenho, por exemplo, um consultório médico, eu já tenho uma profissão, já tenho um trabalho, já tenho uma renda. Será que a perícia pode se encaixar como uma renda extra? Eu consigo assumir o trabalho de perito no meu tempo livre? Será que é melhor eu atuar como perito judicial, porque essas aqui são as vantagens? Ou é melhor eu atuar como perito assistente, que as vantagens são essas aqui? O que vai se encaixar? O que vai de fato trazer uma renda boa para mim? Você consegue direcionar a carreira, inclusive se você pensar, será que vale a pena eu largar meu emprego para começar na perícia? Se sim, quando? Ou se não, será que vale a pena só ter uma renda? Você consegue definir tudo isso com a experiência do professor e sem passar por grandes prejuízos. E o sétimo motivo que eu quero trazer sobre por que você deve fazer um curso de formação de peritos é, estudando o funcionamento do mundo da perícia, fazendo um curso de formação de peritos, você vai conseguir diminuir o seu risco. Como assim diminuir o risco? Bom, você entendendo todas as regras do jogo, entendendo a perícia, entendendo esse mundo, você vai conseguir direcionar a sua carreira, como a gente já disse, e você não vai perder tempo. E hoje o recurso mais escasso que nós temos é o nosso tempo. Todo mundo só tem 24 horas por dia, 7 dias por semana, então não dá pra gente ficar perdendo tempo e deixar as coisas acontecerem aí durante os anos para descobrir como funciona. Além de você economizar tempo contando com a experiência do professor que eu já falei, você também consegue fugir de algumas nomeações judiciais que não são interessantes. Você consegue entender, tá, se eu tiver uma nomeação que o juiz disse isso aqui, eu sei o que vai acontecer, eu sei se vale a pena para mim pegar esse trabalho ou não. Eu lembro de uma vez que eu peguei uma perícia, fui nomeado numa perícia que era em outra cidade, uns 300, 400 quilômetros aqui de onde eu moro, e que era uma perícia de penhora de faturamento. Eu não sabia muito bem como funcionava tudo isso, estudei um pouquinho e fui lá, viajei para descobrir como funcionava. Nessa viagem eu tive todo esse gasto, de recursos de ida, volta, hotel. Eu descobri que, além de fazer todos os estudos que eu teria naquela empresa, que era uma empresa já que estava fugindo de pagar a dívida, por isso que teve essa penhora, eu teria que fazer um acompanhamento mensal dessa empresa, eu teria que fazer várias viagens. E os honorários que eu receberia não pagariam essas viagens. Ou seja, eu aceitei uma perícia, eu fiz uma viagem, eu gastei recursos para um trabalho que ia custar muito caro para mim, que não valeria a pena. Eu iria gastar, sei lá, umas 3, 4 horas de estrada para chegar lá na cidade,
ficar lá um tempo, voltar, fazer um estudo todos os meses para tentar receber um honorário que não valeria a pena. Se eu tivesse estudado mais sobre a perícia, se eu tivesse entendido melhor o mundo da perícia, eu não teria aceitado aquele trabalho, eu não teria gastado aquele valor de viagem que, olha, sinceramente, o valor que eu gastei só nessa viagem é muito mais caro do que o preço de um curso de formação de peritos. Em resumo, vale a pena você fazer um curso de formação de peritos para você economizar tempo e economizar dinheiro também. O nosso curso de formação de peritos do Carreira em Cálculo, ele traz todas as nossas experiências desses quase 10 anos de vivência na perícia, seja como perito nomeado, seja como perito assistente. Ele serve e foi pensado para te ajudar a entrar na perícia e direcionar a sua carreira de acordo com os seus sonhos e com a sua vida. O nosso objetivo é realmente melhorar a qualidade da perícia no Brasil e com isso nós peritos conseguirmos sermos ainda mais valorizados. Então, se você quer acelerar a sua carreira, se você quer aprender um novo mercado, conheça o curso de formação de peritos aqui do Carreira em Cálculo, que eu tenho certeza que vai ser algo que pode ajudar muito nos seus sonhos. Se você tiver alguma dúvida sobre perícia, seja o tema desse vídeo, seja o tema dos outros vídeos, você pode deixar comentários aqui no YouTube, você pode correr lá no Instagram e conversar comigo, e eu te convido a conhecer os cursos do Carreira em Cálculo. Muito obrigado, um abraço, até o próximo vídeo de Perícia Sem Segredos aqui no Carreira em Cálculo.